E aí, galera, vamos para mais uma aula de termodinâmica, né? Os slides que eu já mandei para vocês, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliando propriedades. Bom, dois conceitos importantes para nós iniciarmos a nossa aula é o conceito de fase e de substância pura, tá? Fase é uma quantidade de matéria que é homogênea como um todo, tanto em composição química como em estrutura física, tá? O que significa ser homogênea? Que ela é toda sólida, toda líquida e toda vapor, tá? Isso significa que ela é homogênea e para ser uma fase tem que ser homogênea como um todo, tanto em composição química como em estrutura física, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho água em forma de gelo e água em forma de líquido num copo, não é uma fase só, porque por mais que eles tenham a mesma composição química, eles não têm a mesma estrutura física, tá? Se eu tiver água e álcool, bom, quando você faz água com álcool, elas vão se misturar e vai passar a ser um novo produto que vai ter uma mesma composição química, uma única composição química e uma única estrutura física. Água e óleo, aí já são duas fases. Por quê? Porque eles não se misturam. Então, sim, eles têm a mesma estrutura física, mas têm composições diferentes, tá? Então, isso são fases. Por exemplo, é o sistema que eu falei, né? O sistema de água líquida e vapor d'água contém duas fases. Água líquida e gelo também contém duas fases. Gases como oxigênio e nitrogênio podem estar misturados em qualquer proporção para formar uma única fase gasosa. Certos líquidos, como água e álcool, podem se misturar uma única fase. Líquidos como óleo e água não são miscíveis, formam duas fases líquidas, tá? E duas fases coexistem durante o processo de mudança de fase, como vaporização, fusão e sublimação. Quando você vai, por exemplo, aquecer um gelo para ele se tornar água, você aquece o gelo e vai ter o famoso calor sensível, que vai fazer aquele gelo, sei lá, de menos 20 graus passar a virar gelo a 0 graus. Só que para esse gelo de 0 graus virar água a 0 graus, precisa ter uma transferência de calor. Precisa perder calor, quer dizer, receber calor. E nesse caso, o que acontece? Você tem o famoso calor latente. É necessário se adicionar um calor num gelo a 0 graus para ele virar água a 0 graus. Nesse meio termo, duas fases coexistem. É a situação de uma mudança de fase, tá? Já uma substância pura é aquela cuja composição química é uniforme e invariável. Pode existir mais de uma fase, uma substância pura, mas a sua composição química deve ser a mesma em cada fase. Se água líquida e vapor d'água formam um sistema de duas fases, esse sistema pode ser visto como uma substância pura, porque cada fase tem a mesma composição. Uma mistura de gases ela pode ser vista como uma substância pura desde que ela se mantenha como um gás e não reaja quimicamente. O ar pode ser considerado substância pura desde que permaneça com uma mistura de gases. Mas se uma fase líquida fosse formada por resfriamento, o líquido teria uma composição diferente da fase gasosa. E aí esse sistema ele não pode ser mais considerado como uma substância pura, tá? E agora precisamos definir o estado. O estado intensivo de um sistema fechado em equilíbrio é a sua condição descritas por valores das suas propriedades intensivas. Nós já conversamos bastante sobre propriedade extensiva e propriedade intensiva, tá? E aí, a partir dessa observação de muitos sistemas termodinâmicos, sabe-se que nem todas as propriedades são independentes de si. E que o estado pode ser unicamente determinado pelo estabelecimento de valores de um subconjunto de propriedades intensivas independentes. Os valores de todas as outras propriedades termodinâmicas intensivas são determinados
a partir desse subconjunto de propriedades independentes, tá? E essa regra geral é conhecida como o princípio dos estados equivalentes e ela foi desenvolvida como um guia para determinar o número de propriedades dependentes necessárias para se determinar o estado de um sistema. Por exemplo, eu tenho um vapor superaquecido, que ele tem uma temperatura tal e uma pressão tal. Eu sei que essas propriedades já me dão todas as outras. Isso é questão de ser propriedade independente. Lógico que, para as aplicações consideradas nesse livro, estamos interessados no que o princípio dos estados afirma sobre o estado intensivo de substâncias que são mais comumente encontrados, como a água e mistura de gases não reativos. Esses sistemas são denominados sistemas compressíveis simples. A experiência mostra que os sistemas compressíveis simples ocorrem em uma vasta gama de aplicações de engenharia, tá? E aí vamos dar um exemplo de um gás. A temperatura e outra propriedade intensiva, como volume específico, podem ser selecionadas como as duas propriedades independentes. O princípio dos estados equivalentes, então, estabelece que pressão, energia interna específica e todas as demais propriedades intensivas são funções de T e V. Então, você tem uma pressão que é uma função de T e V, uma energia interna que é uma função de T e V, e assim por diante. Falo de entalpia, entropia também, são outras que nós iremos ver adiante, tá? Essas relações funcionais serão determinadas utilizando os dados experimentais e dependeriam simplesmente da identidade química particular dessas substâncias que compõem o sistema. Propriedades intensivas, como velocidade e elevação, que têm valores determinados em relação a referenciais externos ao sistema, são excluídas dessas considerações. Além disso, como o próprio nome sugere, alterações de volume podem ter uma influência significativa na energia de sistemas simples compressíveis. O único modo de transferência de energia através de trabalho que pode ocorrer à medida que o sistema compressível é submetido a processos quase estáticos está associada à mudança de volume e é dado por integral de PDV. Agora vamos à relação PUV, tá? Pressão, energia interna e temperatura. Vamos iniciar o estudo das propriedades de substâncias puras simples e compressíveis e da relação entre elas, tá? E aí, a partir do conhecimento experimental, sabe-se que temperatura e volume específico podem ser considerados dependentes e a pressão determinada como função desses dois. E aí, quando você tem volume específico e pressão e temperatura independentes e a pressão como uma variável desses dois, surge a superfície PUT, que é muito útil, tá? Muito útil nos nossos estudos. E a figura seguinte que nós iremos ver representa bem essa superfície, tá? Você tem lá P, e aí fala PUT e PVT, entendendo como volume específico. Você tem aí superfície PUT de projeções para uma substância que se expande durante solidificação, e aí uma vista tridimensional e um diagrama de fases e o diagrama PU, tá? Onde o U aí é o volume específico. E aí você tem, na verdade esse U, galera, é porque o Vzinho do livro, quando você joga aqui pro Word, ele vira um U, porque não é um V normal, né? É um Vzinho de uma letra grega que acaba virando U quando joga pra cá. Mas esse U aí, a gente tá falando de volume específico. É esse Vzinho aqui, ó. Ele é um pouco diferente. Dependendo da fonte, ele fica um U. Então essa é a superfície, tá? Ou seja, aqui é a temperatura
beleza? Aqui é a temperatura. Aqui você tem a pressão, temperatura, como funciona, os estados, e aqui pressão, volume específico. E aqui essas linhas de temperatura, tá vendo? São as linhas onde a temperatura é constante. E repare que onde ela passa por na questão de líquido saturado, que é o líquido vapor, você tem ali a pressão, a temperatura ela variando, a pressão constante. Mas não é o que acontece em toda a linha, né? Só nessa regiãozinha aqui, tá? E aí também a mesma superfície, a diferença é que uma superfície ela fala da expansão e a outra da contração. Você percebe que elas são muito parecidas, né? Você tem uma de contração e a outra de pressão, bem parecidas, tá? São regiões, as superfícies, denominadas sólida, líquido e vapor. No interior dessas regiões monofásicos, o estado é determinado por quaisquer das duas propriedades. Qualquer das duas das seguintes: pressão, volume específico e temperatura. Uma vez que todas são independentes quando há uma única fase presente. Beleza? Localizadas entre essas regiões monofásicas são as regiões bifásicas, onde duas fases coexistem: líquido-vapor, sólido-líquido, líquido e sólido-vapor. Duas fases podem coexistir durante o processo de mudança, como vaporização, fusão e sublimação, já falamos anteriormente. No interior dessas regiões bifásicas, pressão e temperatura não são independentes. Isso é muito importante, tá? Ou seja, não pode ser modificada uma sem alteração a outra. E melhor, se elas não são independentes, elas são dependentes. Então com uma você já acha outra, e com as duas você acha todas as outras. Essa é a vantagem de quando você tem essas questões na região bifásica, tá? No interior dessas regiões, o estado não pode ser determinado somente por temperatura e pressão. No entanto, o estado pode ser estabelecido pelo volume específico e uma outra propriedade. Então a diferença aqui é que eu consigo determinar as outras propriedades, mas eu não consigo determinar o estado. Por quê? Porque eu não sei o título. Se eu sei o título, fechou, sei o estado, eu sei quanto tem de vapor, quanto tem de líquido e vice-versa para quase qualquer uma das transformações, mas eu tenho que ter o título. E com o volume específico eu consigo achar o título, né? Com entalpia eu consigo achar o título, com entropia eu consigo achar o título. Então eu tenho que ter uma dessas propriedadezinhas para, com temperatura, eu conseguir achar as outras, beleza? É um pouco diferente quando você tem uma fase só. Três fases podem coexistir em equilíbrio ao longo da linha denominada linha tripla, tá? A linha tripla está aqui embaixo, beleza? Esse aqui é o ponto triplo, porque aqui é sólido, aqui é vapor e aqui é líquido. Então esse aqui é o ponto triplo. E aí o estado que uma mudança de fase começa e termina é chamado estado de saturação, tá? Então quando a gente fala de mudança de fase, a gente fala de saturação. Então quando você fala em vapor saturado, é uma mistura de vapor com líquido, beleza? Região em formato de sino composta pelos estados bifásicos é chamado de domo de vapor. E essas linhas que definem esse contorno do domo de vapor são as linhas de líquido saturado e vapor saturado. O topo do domo, onde as linhas se encontram, é denominado ponto crítico. E a temperatura crítica TC de uma substância pura corresponde à temperatura máxima na qual as fases líquidas e vapor podem coexistir em equilíbrio. A pressão do ponto crítico também é denominada de pressão crítica. O volume específico é volume específico crítico. Valores das propriedades do ponto crítico
são apresentados nas tabelas A1 do apêndice, tá? Esse é o pontinho crítico. Se a temperatura for maior, você não vai ter mais uma mudança de líquido e vapor. Beleza? Você não tem duas fases coexistindo. Ou é líquido ou é vapor. Beleza? Então, esse é o ponto crítico, né? Que tem uma pressão, tem uma temperatura e tem um volume específico críticos. E aí eu falei das tabelas A1, né, do apêndice e tal. As tabelas eu mandei para vocês já no... Eu mandei para vocês no material, tá vendo? E aqui você tem aqui essa tabela 1, eu mandei para vocês já. Eu coloquei no Moodle, já tinha colocado no acadêmico, né? Essa tabela 1, ela vai falar sobre as propriedades, né, no ponto crítico. Qual é o M, o TC, o PC e o ZC, tá? E para cada um dos gases, você tem aqui acetileno, ar e por aí vai. Você tem vários, a própria água, qual é o ponto crítico. Lembrando que essas tabelas, você tem elas no SI e tem na unidade inglesa, tem que ter cuidado em qual analisar, tá? Você tem as tabelas A1 para o SI e para as unidades inglesas. Então tem que ter esse cuidado. Os livros têm esses dois apêndices. Eu só coloquei aqui os do SI, se eu não me engano. Ah não, deve estar todos aqui. Eu acho que estão todas aqui. Tem que ver depois. Beleza? Então, e a superfície PVT ela é útil para se obter relações gerais entre as três fases da matéria que são geralmente consideradas. Entretanto, em geral, é mais conveniente trabalhar com projeções bidimensionais nessa superfície. Essas projeções são consideradas a seguir. Então, vamos falar sobre as projeções nessa superfície. Se a superfície PVT é projetada sobre o plano pressão-temperatura, um diagrama de propriedades, conhecido como diagrama de fases, é obtido, como ilustrado nas figuras 3.1b e 3.2b. Ou seja, isso aqui é um diagrama de fases, né? Quando a superfície é projetada de modo as regiões bifásicas se reduzirem a linhas, desse modo as regiões bifásicas se reduzem a linhas. Um ponto em qualquer dessas linhas representa todas as misturas bifásicas na temperatura e pressão especificadas. E aí o termo temperatura de saturação indica a temperatura na qual a mudança de fase ocorre para uma dada pressão, que é denominada pressão de saturação, para a dada temperatura. Os diagramas de fase mostram que para cada pressão de saturação há uma única temperatura de saturação e vice-versa. Ou seja, esse aqui é o diagrama de fase, né? Então, pressão e temperatura. Então, assim, um ponto aqui na linha de saturação, ele só vai relacionar uma pressão com uma temperatura. É isso que ele quis dizer, tá? E a linha tripla é projetada em um ponto único do diagrama de fases. Esse ponto é o ponto triplo. Vale recordar que o ponto triplo da água é usado como referência na relação de escala de temperatura. Por convenção, a temperatura associada ao ponto triplo da água é 273,16 Kelvin. E a pressão medida no ponto triplo da água é 0,6113 kPa ou 0,00302 atm. Essa linha, a linha que representa a região bifásica no diagrama, se inclina para a esquerda para as substâncias que se expandem durante a solidificação e para a direita para as substâncias que se contraem, né? Embora uma única fase seja mostrada no diagrama de fase. Sólidos podem existir em diferentes fases sólidas. Por exemplo, 7 formas de cristalinas foram identificadas para a fase água na fase sólida, que é o gelo. E aí o diagrama PV, que é assim que a gente vai trabalhar muito, PV e o TV, né? O PV, que é a pressão volume específico, resulta no diagrama PV, PU, né? Durante a resolução de problemas,
O esboço é em geral conveniente. Para facilitar o uso desse esboço, observe o comportamento das linhas de temperatura isotérmicas, né? E aí você vai chegar nesse diagrama como o diagrama TV, tá? Esse aqui é o TV. Figura 3.3. Então você percebe ali que tem e essas linhas aqui, essas linhazinhas aqui são linhas de pressão constante, tá? Já o diagrama PV que não apareceu aqui, ele é o contrário. Você tem aqui a pressão, temperatura, volume específico e aqui linhas de temperatura constante que vão fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vem daqui, vai aqui e sobe, tá? Essas são as linhas de temperatura constante. Beleza? Então você tem o diagrama PV e o TV, e quando você quer expressar um estado, é interessante você representar esse diagrama, tá? Não vou falar muito nisso, agora eu vou falar um pouquinho sobre a mudança de fase. Uma mudança, quando uma substância pura passa por uma mudança de fase, é instrutivo. Para começar, considere o sistema fechado com de massa unitária, 1 kg ou 1 libra, de água líquida a 20 graus, contida no interior de um cilindro pistão, como ilustrado. Esse estado é representado no ponto 1 da figura 3.3. Beleza? Esse aqui é o ponto 1, tá? Ponto 1 da figura 3.3. Você tem uma temperatura de 20 graus, beleza? E você tem ali uma pressão. Uma pressão. E falou da pressão básica ali, né? E aí suponha que a água ela é aquecida lentamente, enquanto sua pressão é mantida constante e uniforme no interior do sistema a 1,014 bar. Então você tinha água ali a 1 kg de água, 20 graus Celsius, e começa a aquecer essa água, né? Começa a aquecer essa água lentamente e a sua pressão foi mantida constante. À medida que esse sistema é aquecido a uma pressão constante, a temperatura aumenta consideravelmente, enquanto o volume específico apresenta uma elevação menos significativa. Por fim, o sistema atinge o estado representado por F na figura 3.3. Ou seja, daqui ele aqueceu muito, veio parar aqui, ó, e chegou em F, tá? Lembrando que olha o volume específico, ele aumentou muito pouco e a temperatura aumentou assim até 100 graus, radicalmente. E aí o que aconteceu? Esses estados a gente chama ele de líquido subresfriado, tá? Porque a temperatura é abaixo da temperatura de saturação e também na pressão especificada. Eles também são denominados estados de líquido comprimido, uma vez que a pressão em cada estado é superior à pressão de saturação. As denominações líquido subresfriado e líquido comprimido é a mesma coisa, tá? São utilizados de modo equivalente. Então, assim, uma água que está a 20 graus e a pressão normal, né? Ela vai ser um líquido subresfriado, ou comprimido, ou líquido. E aí, quando o sistema ele encontra no ponto F, nesse pontinho F, o que acontece? Esse é o estado de líquido saturado, né? Ou a água vai estar a 1,014 bar e a temperatura de 100 graus Celsius. E aí ele deixou de ser líquido subresfriado, né? Os estados de líquido ao longo do segmento 1F da figura 3.3 são líquido subresfriado e comprimido. E aí quando ele alcança esse ponto F, né? Você vai perceber que qualquer transferência de calor adicional a essa pressão constante já vai resultar numa formação de vapor.
Ou seja, você está aqui, no ponto F. Está no ponto F. Então, você tem temperatura, a linha de pressão constante é aqui. Beleza? Então, isso aqui é a mesma pressão. Qualquer aquecimento, você vai entrar na região do vapor. Qualquer aquecimento, você vai entrar na região do vapor, tá? Porque aqui, ó, essa é a região de líquido mais vapor. Beleza? Então, nós temos... E aí o sistema seria composto de uma mistura bifásica, líquido e vapor, porque surge vapor no meio. Se ele continuar sendo aquecido, até que a última porção de líquido tenha sido vaporizada, ele é levado ao ponto G da figura 3.3. Tudo isso com pressão constante, tá? Pressão constante e temperatura constante. Aqui é a pressão constante, beleza? Ele vai ser levado ao ponto G da figura 3.3. Lembrando que, olha como o seu volume específico foi se comportando. Ele aumentou drasticamente. Lembrando que, quando eu aqueço, eu não mudo a temperatura. Estranho, né? Quando eu injeto calor, eu não mudo a temperatura de imediato. Por que eu não mudo a temperatura? Calor latente. Eu estou transformando água a 100 graus em vapor a 100 graus. A pressão constante. Então, essa injeção de calor não vai resultar no aumento de temperatura, e sim na mudança de fase. E vai trazer do ponto E até o ponto G. Beleza? Do ponto E até o ponto G. E aí, se chegar no ponto G, vai ficar só vapor. Tá? Então, e aí essas misturas nesse intervalo de F a G, elas podem ser distinguidas entre si pelo título. Uma propriedade intensiva. Quem que é o título? É a massa de vapor pela massa total. Título é a massa de vapor dividido pela massa total. E aí, quando você não tem vapor nenhum, lá no ponto F, o título vai ser igual a zero. Lá no ponto G, quando todo vapor se transformou, o título vai ser igual a 1. Tá? E aí a gente vai... exemplos usando a utilização do título vão ser apresentados na seção 3.5. Estados de vapor. Voltando a pensar nas figuras 3.3 e 3.4, quando o sistema se encontra em estado de vapor, ou seja, estado G da 3.3, o finalzinho da linha, o aquecimento suplementar à pressão constante resulta nos aumentos de temperatura e também continuando aumentando o volume específico. A condição do sistema agora seria representada pela figura 3.4c. Ou seja, a partir daí só vou ter vapor d'água. Porque eu passei do ponto G, então eu só tenho vapor d'água. Né? O estado indicado por S na figura 3.3 é representativo dos estados que seriam alcançados continuando o aquecimento. Lembrando que a figura 3, o S é o que? Já está aqui fora, né? Lembrando que a pressão é a mesma pressão, só que o aquecimento fez um aumento na temperatura depois desse ponto, porque aí volta a temperatura aumentar, né? Que agora já é calor sensível de novo, e aumentou também o volume específico, tá? E esse estado é chamado de vapor superaquecido, uma vez que o sistema estaria a uma temperatura superior à temperatura de saturação correspondente para a pressão dada. Beleza? E aí considera o mesmo raciocínio para as outras pressões constantes: 10 MPa, 22 MPa, 30 MPa. A primeira dessas pressões é inferior à pressão crítica da água. A segunda é a pressão crítica e a terceira é superior à pressão crítica. Como antes, considera o sistema inicialmente a 20 graus. Primeiro, consideramos o sistema caso fosse aquecido a 10 MPa. Essa pressão seria formado vapor a uma temperatura superior ao observado no exemplo anterior, uma vez que a pressão de saturação é superior. Tá? Então, o que acontece? Olha que interessante. Aqui nós temos várias pressões diferentes. Essa pressão
é 1 bar, né? Essa pressão 2 é 10 MPa. Então, para formar vapor, a temperatura ela é muito maior. Beleza? Temperatura muito maior. E essa pressão de 2 MPa, que é a pressão crítica, só vai formar vapor na temperatura crítica. Beleza? E aí, a gente nos faz lembrar o princípio da panela de pressão, né, galera? Qual é a intenção da panela de pressão? É você ter uma temperatura de cozimento maior. Então, você aumenta a pressão dentro da panela e aí você consegue levar essa temperatura, no caso de uma panela de pressão, até torno de 130 graus. Tá? E aí só alguns exemplos, né? Um diagrama de fase para água fora da escala. E aí você tem a temperatura e a pressão, beleza? Então assim, várias situações que acontecem de aquecimentos. Quanto maior a pressão, maior a temperatura que você vai gerar o vapor ali, né? Então, isso aqui mostra as transformações através de aquecimento, redução de temperatura, de líquido para vapor, de sólido para vapor e de sólido para líquido, que é a fusão, né? Fusão e sublimação, isso aí depois vocês estão ali com calma, só vai falar mesmo sobre as mudanças de fases. Estamos tendo como base essa figura, tá? Sublimação acontece a pressões abaixo da pressão tripla, beleza? Então, acima da pressão tripla você vai ter fusão e condensação, tá? Se eu colocar aqui a pressão, de uma atmosfera, né? Você vai ter aqui o 0 e o 100, que é o que acontece de fato, beleza? E aí nessas você consegue enxergar aqui as mudanças que ocorrem diferentes para as fases, que vai falar de fusão e sublimação. E aí agora vamos falar um pouquinho sobre obter propriedades termodinâmicas. Como que eu obtenho essas propriedades termodinâmicas? Eu obtenho as propriedades através das tabelas termodinâmicas. Basicamente assim, beleza? Eu já conversei com vocês sobre isso nas primeiras aulas. Eu falei das tabelas, tá? As tabelas são assim, várias tabelas. Vai falar sobre as tabelas do refrigerante 22, da água, do propano. Tem tabela para um monte de gás. E eu vou só ensinar vocês a como ler essa tabela. Beleza? Lembrando que a gente tem que também saber lembrar da famosa interpolação linear, que ela é muito utilizada para determinar essas propriedades. Não vou focar tanto no conteúdo do livro, não. Vou focar mais em mostrar para vocês como são essas tabelas. Bom, primeiro, vamos pegar uma tabela aqui de tabela da líquido saturado, líquido vapor, né? Essa tabela, nós temos ela relacionando, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui daqui, relacionando, tá vendo? Líquido vapor, e aí eu tenho a tabela de temperatura que relaciona uma pressão, e tenho também a tabela de pressão que relaciona para uma temperatura. Então assim, eu nem precisava de ter as duas tabelas. Mas se eu, vamos supor, se eu tenho só essa primeira tabela e quero saber qual é a temperatura quando a pressão é, sei lá, 0,02, redondo aqui, eu teria que fazer interpolação. Para não ter que fazer interpolação, o que eu faço? Eu olho a tabela de pressão. Aí eu vou aqui, ó, 0,02, 0,2, né? E vou achar diretamente qual é a temperatura. Então essa é a vantagem, tá? Então, no líquido saturado, você tem temperatura e pressão, porque elas são dependentes. E aí você tem vários camaradas aqui.
Só que, como é uma mistura de líquido mais gás, você não sabe se você tem qual é a quantidade de cada um. Mas você sabe, sei lá, que a 4 graus Celsius a pressão é 0,0813 bar. O volume específico daquele líquido vai ser 1,001 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3, professor? Porque significa que esse valor aqui é o volume específico vezes 1000. Tá? Vezes 1000. Então, qual é o volume específico real? É isso aqui dividido por 1000. Beleza? E o vapor é 1,57. Mesma coisa vale para energia interna, para entalpia e para entropia. Tá? Só que, nesse caso, eu preciso do título para saber exatamente qual é a propriedade daquela mistura. Se eu tiver o título, fica fácil. Depois eu vou mostrar como que é. Então, essa aqui é as tabelas termodinâmicas, né, de saturação. Beleza? Eu tenho elas aí para várias pressões, temperaturas. Tá? Agora, eu tenho a tabela do vapor superaquecido. Por quê? Lembra que tabela do vapor superaquecido, pressão e temperatura não eram independentes? Se não eram independentes, se eram independentes, eu preciso das duas. Por quê? Porque eu posso ter a temperatura de 30 graus para essa pressão ou para essa pressão. Então, assim, eu preciso ter as duas. Tendo as duas, já tenho diretamente as outras três. Se não tiver, tenho que apelar para quê? Interpolação. Interpolação, beleza? A pressão está aqui em cima, né? Que é volume específico. Então, tem que apelar para interpolação. Se eu não tiver a pressão desejada ou a temperatura desejada. Tá bom? Estou só mostrando como ler tabelas aqui. Beleza? E aí, nesse caso de vapor superaquecido, obviamente que eu não tenho título, né? Eu não tenho título, tá? Então essas são as tabelas de vapor superaquecido no SI. E aqui as tabelas de líquido comprimido, tá vendo? Também no SI. Lembrando que não tem título porque não tem assim, mistura, é uma fase só. Então não é difícil ler essas tabelas, tá bom? Não é difícil ler essas tabelas. E eu até passei para você já, eu acho, alguma coisa a respeito disso no começo do semestre. Voltando para o nosso conteúdo. E aí eu tenho interpolação linear, né? Dei um exemplo aqui bem clássico, que é o quê? Qual é o volume específico do vapor d'água para um estado na qual a pressão é 10 bar e a temperatura 215? Pressão é 10 bar, temperatura 215. E é o vapor da água. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar, lá na tabela de vapor superaquecido, procurar a pressão de 10 bar. Pressão de 10 bar tá aqui, a pressão de 10 bar, tá vendo? E ele quer a temperatura de 215. Opa, não tenho. E ele quer saber quem? Volume específico. Eu tenho volume específico para 240, tenho volume específico para 200. O que eu tenho que fazer? Interpolação linear. Eu peguei os dados aqui, tá vendo? Peguei os dados aqui. 200 está para 0,260, 240 está para 0,2275 e 215 está para V. E aí eu vou ter que fazer o que? Interpolação linear, que é você desenhar um triângulo, fazer semelhança de triângulo. Esse ponto é o ponto 200, 0,260 e esse ponto 240, 0,2275. E a inclinação disso é uma interpolação linear. E aí eu tenho que calcular essa inclinação. Qual é essa inclinação? É esse menos esse dividido por esse menos esse é igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. E aí você consegue saber qual é o valor, tá? Então depois eu vou até passar alguns exercícios para vocês treinarem isso aí, beleza? E aí tem até um exemplo da questão da amônia, pressão constante. E aí ele fez o cálculo aqui, né? Vamos ler esse exemplo para a gente poder conversar um pouco. Um conjunto contendo 0,04 kg de amônia, uma libra, como vapor saturado,
é colocado sobre uma placa aquecida devido ao peso do pistão e da pressão atmosférica local. A pressão da amônia é 20 libra-força polegada quadrada. O aquecimento ocorre lentamente, a amônia se expande a pressão constante até a temperatura final de 77 Fahrenheit, 25 graus Celsius. Mostre os estados e determine o volume ocupado pela amônia em cada estado em pé cúbico. Então o que ele fez? Ele tinha aqui as temperaturas, né? As temperaturas, a pressão, beleza? Lembrando que ele falou que a temperatura era 25 graus. E aí a amônia é aquecida a uma pressão constante até a temperatura final conhecida e mostra os estados final e inicial, tá? Então o que ele fez? Ele tem a P2T2, né? Porque foi dado. O estado inicial é de vapor saturado a 20 libra-força polegada ao quadrado, ou seja, a pressão conhecida. E o estado final também é a pressão, mesma pressão. E aí o volume ocupado pela amônia 2 é obtido através da tabela A15E para a pressão 1 e da temperatura correspondente. Temos o 1, que é o valor G, que é igual a 13,497. E aí para achar o volume, só pegar a massa vezes o volume específico, que vai chegar no volume. E aí interpolando na tabela P2, T2 e o 2, ele também consegue achar o valor do volume específico 2, que deu 16,7, multiplicou isso pelo V e também achou o volume desejado. E aí também para esse caso o trabalho pode ser calculado pela integral, né, de PDV, fez a integral e achou o trabalho. Tá? Lembrando que, vamos olhar a tabelazinha A.15E, deixa eu achar. Cadê? Tabela A15E, essa tabela é A4, A20. Esse é de inglês, né? English, de unidade inglesa, tá? A tabela A15E fala da amônia superaquecida. E aí o que ele tinha? Ele tinha a pressão, né? Ele tinha a pressão inicialmente, a pressão e o... Só que a amônia antes era saturada. Se ela é saturada, pressão e temperatura são dependentes, né? Então ele tinha a pressão de 20 lbf. O que ele fez? Pegou aqui, ó. Antes de olhar a 15E, ele olhou a tabela da amônia saturada, que é a K12E. Então ele pegou a pressão de 20 lbf e chegou nessa temperatura aqui, ó, 16,63, tá? Temperatura inicial. Ele até colocou aqui a temperatura inicial nesse campo aqui, tá vendo? Pegou na tabela 14E, que é a tabela de amônia saturada. Acabou que acho que ele nem usou essa temperatura, né? Mas assim, aí ele tinha a temperatura final e a pressão. Pressão e temperatura. Como ele tinha pressão e temperatura, na tabela 15E, pressão de 20 lbf e temperatura de 77 Fahrenheit, ele achou, por interpolação aqui, ele achou o valor de 16,7, né, por interpolação, tá? Aqui ele também olhou como antes ele sabia que era saturado, vapor saturado, então ele simplesmente pegou o V do vapor saturado. Depois vou até corrigir esse material, vou substituir esse U por V para não confundir muito. É porque V minúsculo é velocidade, o volume específico é um Vzinho diferente, mas eu vou tentar mexer nesse material para acertar ele para vocês. Então ele pegou daqui, ó, 20 lbf, e pegou aqui, ó, VG, tá vendo? 13,497. Tudo na tabela. E aí ele fez a questão, beleza? E depois calculou o trabalho. Tabela de saturação, eu já mostrei para vocês. Só que para eu saber o volume de uma mistura, é o volume de líquido de vapor.
O volume específico, ele é o volume total pela massa, ou seja, volume líquido pela massa mais volume de vapor pela massa, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a massa de líquida por a massa total vezes o VF e por aí vai. Como o título é a massa de vapor por M, eu chego nessa expressão que o volume específico é igual a 1 menos título vezes o VF mais título VG, ou o volume específico de uma mistura é igual a VF, ou seja, o volume dele como fluido, né? E esse volume em algumas tabelas, se a tabela for português, vai ser VL mais título vezes VG, que é o volume do gás, menos VF. Quem é esse VG e VF? Aqui, ó, VF e VG, tá? Então, assim, eu sabia que isso aqui tem um título de 60%. Então, seria isso aqui mais 60% vezes isso menos isso, beleza? E aí ele até fez um exemplos aqui, 100 graus, um título de 0,9, qual é o volume específico? Ele calculou. Foi na tabela, né? E foi na tabela aqui, ó, tabela lá em cima, né? Da água saturada, aqui. Pegou de temperatura mesmo, né? 100 graus, pressão, aí tem esse volume específico. Ele usou aqui, ó, 435 mais vezes 10 menos 3, tá vendo? Porque aqui, ó, vezes a terceira, beleza? Só para esclarecer isso aqui para vocês, galera, pensa o seguinte. Você tem a situação aqui, ó, só para esclarecer mesmo, tá? Se eu tenho que VF vezes 10 a terceira é igual a 1,0435, que é o que acontece aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, quanto que é o VF? VF é igual, isso aqui passa dividindo. Menos 3, e a unidade, né, dele que vai ser metro cúbico por quilograma, tá? Só para deixar bem claro o que é isso, beleza? Por isso que ele usou esse valor aqui em cima. Então ele pegou nessa tabela esse valor, mais o título, né, esse aqui é o título, vezes o VG menos o VF, e chegou na resposta do jornal. Mesma coisa ele fez com uma tabela lá da unidade inglesa lá, tá bom? Então, assim, bem tranquilo. Isso aqui, assim, é meio um pouco relevante. E aqui é o diagrama TV, que é o que a gente mais usa, né? É o diagrama de temperatura. BTV, tem o TV e tem o PV, tá? A gente usa bastante os dois diagramas, tá bom? E aqui deu um outro exemplo, vou deixar para vocês tentarem analisar depois com calma. O aquecimento de uma água, que assim, só tudo que a gente já viu mesmo, já conversou agora nesse vídeo, tá? E aí eu quero que depois vocês tentem fazer exercício de fixação, beleza? Tenta fazer exercício de fixação, olhando as tabelas lá, e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? A ideia era, sim, um videozinho bem simples, galera, assim, só mais slide com vocês do que tudo, mas só para tentar dar uma esclarecida para quem tiver com dificuldade, de como ler a tabela. Qualquer dúvida, WhatsApp, só uma mensagenzinha, a gente está à disposição para responder. Beleza? Um abraço a todos e fiquem com Deus.